Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo nós vamos analisar este Dodge Charger 1969 americano feito pela Auto World na série Authentics na escala 1:18. Então se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, aproveite também para deixar seu like, fique comigo até o fim desse vídeo e clique também no sino para as novidades. Nós vamos dar uma olhada melhor nesse carro que é muito bacana mesmo. É isso aí, vamos lá. O Dodge Charger de 69, fora da caixa, um carro muito bonito, com linhas bem emblemáticas. Esse carro ficou imortalizado principalmente pelo seriado Os Dukes, pelo General Lee, que era um Dodge desses pintado em laranja, inclusive na cor Hemi Orange, que é a cor do motor do carro. O carro é pintado num vermelho claro, um vermelho levemente alaranjado. O vermelho etrusco dos Dodges nacionais, se não me engano, era um pouco mais escuro que este, mas a cor é bem próxima do que nós tivemos aqui nos nossos carros. Esse carro nós não tivemos por aqui, porque afinal de contas, nos Estados Unidos, o Dodge Charger e o Dodge Dart eram carros distintos, embora tivessem esse formato de carroceria bastante similar. Esta carroceria, o B-Body, a carroceria intermediária da Chrysler, é um porte maior do que o porte do Dodge Dart, que é o B-Body, e é uma carroceria que para nós viemos a conhecer um pouco depois só, principalmente por causa do seriado, e agora com a internet, com a quantidade de informações que existem, fica muito mais fácil de conhecer melhor esses carros. Esse Dodge é equipado com motor Hemi, que é um Big Block de 426 polegadas cúbicas, motor mais potente que existia nos carros da Chrysler e bastante cobiçado, inclusive. Mas ele podia vir com várias opções de motorização, inclusive o 318 que nós conhecemos aqui, e até mesmo o Slant Six, embora um Dodge Charger ficasse um pouco sem graça com um Slant Six. A única coisa que seria interessante de um Dodge Charger com um Slant Six seria a raridade desse carro. De 68 para 69 as mudanças foram relativamente poucas, mudaram os olhos de gato da lateral, a grade dianteira que passou a ser dividida no meio, mas a malha um pouquinho diferente só, mas ainda com elementos verticais, como em 68 era uma grade inteiriça, e as lanternas traseiras que passaram a ser retangulares e compridas, quase se juntando no meio do carro, a exemplo do que acontecia no Dodge Charger de 66 e de 67. Esse carro tem uma carroceria com um desenho chamado de garrafa de Coca-Cola, né, o Coke Bottle, e isso pode ser visto também nos Dodge Coronet da época, inclusive porque ela começa meio bojuda nos paralamas, dá uma funilada no meio do carro, volta a se alargar um pouquinho na parte de trás. Então ele lembra bem o desenho de uma garrafa de Coca-Cola deitada, uma carroceria de linhas bastante fluidas, bastante interessantes. O Charger tinha as rabetas na traseira que foram copiadas nos nossos modelos dos Charger, como eu já disse em outras oportunidades. Os nossos Dodge Charger, na verdade, eram Dodge Dart GTS com rabetas nas colunas C. Que essas rabetas no Dodge Charger americano, nas pistas de corrida, se mostraram tanto quanto desastrosas. E é por isso que o Dodge Charger 500 passou a ter a janela traseira nivelada com essa inclinação menor das rabetas, ficando com a tampa do porta-malas mais curta, e foi o carro em cima de qual foi feito aquele Dodge Daytona, que muita gente hoje cultua. Eu particularmente acho aquilo horroroso, mas era uma solução que existia para as pistas de corrida. Esta miniatura feita pela Auto World Authentics, como todo o Auto World Authentics tem uma qualidade muito boa, qualidade de detalhes muito bem feita, um acabamento bastante refinado, cromados de boa qualidade, uma pintura excelente, recalques que imitam a logotipia com bastante realismo e também uma série de partes móveis que é bastante desejável para quem gosta de detalhes. Outro aspecto bem interessante nesses carros também são as suspensões funcionais e o cardan que gira, e afinal de contas não é todos os fabricantes que fazem esse tipo de solução. Normalmente os Authentics, os Highway 61, não os mais novos, mas os Highway 61 mais antigos, e os modelos também da GMP. Os faróis recolhidos, um aspecto bem invocado, bem agressivo mesmo da frente do Charger. O capô, como nós podemos ver, tem um pequeno desajuste aqui com relação à mola dele. No geral, está fechando bem com um ajuste muito bom. O carro com o capô aberto e com os faróis expostos, era muito interessante o funcionamento dos faróis desse carro na época, porque eles ficavam escondidos na grade, só que em vez de ficarem atrás da grade, como acontecia nos Chargers nacionais, eles eram escamoteáveis,
com um sistema que girava como se fosse uma porta de garagem. E esse funcionamento era um funcionamento pneumático, era um sistema hidráulico com ar comprimido que fazia com que esta pestana aqui do farol girasse e ficasse tudo fechado com as duas grades aqui do Dodge Charger ou com os faróis abertos em funcionamento. Esse sistema começou em 66 já com o primeiro Dodge Charger. Depois, 67, o carro mudou muito pouco. 68, com aquela grade inteiriça, também tinha esse mesmo sistema de farol. 69 e 70. 71 se passou a ser um item opcional. A riqueza de detalhe dessa linha Authentics é muito grande. É possível observar o refinamento das peças cromadas. Um detalhe não muito atraente que eu acredito que a Auto World poderia melhorar são essas pequenas rebarbas que existem aqui na grade. Isso aqui não deveria existir, né, nesse padrão de miniatura. Mas fora isso, o refinamento muito grande dos acabamentos, com os cromados e a parte escovada, muito bem ajustada na carroceria, não tem vão maior de um lado do que do outro. Os ajustes estão todos muito bem feitos, o detalhamento dessa malha da grade também está muito bem feito. Os para-choques, as luzes auxiliares aqui embaixo, trinco do capô, tanto aqui quanto aqui, dobradiças do capô, que são as pantográficas, e todo o detalhamento dentro do cofre está feito com uma qualidade muito grande. No cofre do motor desse Dodge, a riqueza dos detalhes, que realmente é muito grande, como se espera nos Authentics. O detalhamento do reservatório, buzina, os cabos de vela, distribuidor, a tampa da panela do filtro aqui do Hemi 426, as tampas de válvula, que são feitas em preto, com o motor feito em Hemi Orange, que é a cor original dele, a tampa do radiador, com a mangueira do radiador aqui também muito bem detalhadas, a malha do radiador também muito bem feita aqui atrás do painel dianteiro, aqui o trinco do capô também muito bem reproduzido, o servo-freio, as etiquetas e os adesivos de fábrica. Enfim, todos os detalhes foram feitos com bastante cuidado nesta miniatura feita pela Auto World. Visto aqui da lateral, o estilo garrafa de Coca-Cola que foi adotada nos Charger a partir de 68, dá para perceber pelo formato. Logotipo Hemi aqui, que é um decalque na porta. Essas duas setas aqui, os olhos de gato, são feitos com decalque. Nos 68 são melhores porque são apliques de acrílico, isso aqui poderia ser melhorado. Mas o logotipo RT aqui é feito com um realismo muito grande. As rodas são muito boas também, as calotas são bem trabalhadas, bem detalhadas e os pneus com faixa vermelha. Um detalhe interessante desse carro com essas calotas estilo Dog Dish é que ele fica com aquele aspecto do que se chama de Street Sleeper, que é aquele tipo de carro que parece ser meio pacífico, mas que não é tão pacífico assim, principalmente quando se olha para este logo aqui, porque afinal de contas o Hemi 426 é o motor mais potente que existia para a Chrysler. O interior do Charger, a riqueza de detalhes é muito grande, com painel, com os instrumentos todos em baixo relevo, um bom acabamento, com decalques e lentes em cima dos instrumentos, que dão um realismo muito grande para esse painel. Esses instrumentos todos aqui são muito parecidos com os que existem também no Dodge Coronet e tem um realismo incrível que fazem com que este carro se pareça com um carro no tamanho natural. Volante parecido com aqueles volantes que foram utilizados nos nossos Dodge Charger também, aqui com o miolo e a coluna em vermelho e com aro imitando madeira, com os 3 raios cromados, como costumavam ser feitos nesses modelos. Esses aros são realmente cromados, não numa linha mais simplificada, eles seriam pintados em prata. Os pedais ali também tem um realismo muito grande. Esse é um carro mecânico, existem aqui o acelerador, o freio, a embreagem, aqui no canto o freio de estacionamento, com um realismo muito grande, com peças separadas, não simplesmente estampados numa peça plástica. O interior desse carro é todo revestido em carpete, tem aqui o tapete de borracha, aqui embaixo o sistema de cinto de segurança que é retrátil, fivela do cinto, para aquele cinto subabdominal que é usado na época, e o resto do detalhamento do painel, do console central, todo muito bem feito, com a alavanca de câmbio ali no console central, o 4 on the floor, em 4 marchas no assoalho. Esta porta, inclusive, tem um trinco, tem uma travinha que segura a porta fechada, uma espécie de outro ângulo, realismo dos detalhes do painel, a alavanca do câmbio ali no console central, com bastante realismo, feita com muito boa qualidade. Por isso que certos modelos se diferenciam de outros no quesito acabamento. Muitos outros modelos, principalmente os Ayrton mais antigos, teriam uma peça cromada apenas nessa alavanca, não? Com a bola da alavanca feita também em cromado, com aquela sanfona feita também em cromado. Então, são algumas pinturas e alguns detalhes que podem ser feitos naqueles modelos, deixando os carros com um realismo um pouco melhor. Console central muito bem feito também, com um acabamento imitando madeira. Isso é um detalhe bastante interessante, bastante desejável dessa miniatura.
combinando bastante com o carpete. E os cintos de segurança, a fivela ali no assento e a outra fivela próximo à porta aqui na lateral do banco. Aqui o pino da trava da porta direita. Como não poderia deixar de ser, forração de teto muito bem feita, luz de cortesia, paraçóis todos feitos com bastante detalhe e os paraçóis inclusive são ajustáveis. Detalhe do acabamento do console central, no banco traseiro, tapetes dos passageiros do banco de trás, painéis laterais e assentos, todos feitos com muita riqueza de detalhes. A traseira do carro com uma riqueza de detalhes muito grande também. No caso do Charger, ele não primava por ter um porta-malas dos maiores, porque afinal de contas, além dele ser um modelo intermediário, que era o B-Body, ele também não era um carro voltado tanto para uso familiar, mas um carro com pretensões mais esportivas. Mesmo assim, ele tinha um bom porta-malas. Dessa miniatura está muito bem detalhado, com o step, a presilha, o tubo do abastecimento aqui, que eu pessoalmente acho que não está numa posição muito inteligente, mas era assim. O bocal desse tubo, que lembrava bastante os dos carros de competição, reproduzido também com uma riqueza de detalhes muito grande. A qualidade do para-choque é muito boa. Da traseira, desse painel traseiro, uma peça à parte, também com esse chapão que percorria a traseira inteira, em preto fosco, com o RT aqui no meio. Trinco do porta-malas, que também é muito bem reproduzido. E as lanternas, que são feitas em acrílico, com as molduras cromadas, como acontecia no Dodge Charger. O Dodge Charger de 1970 manteve esse padrão de lanternas, mudando o contorno delas com uma moldura percorrendo daqui até aqui e uma pequena alteração nesse padrão que existia. Então, olhando para a traseira de um Dodge Charger 1969 para de um 1970, é possível ver essa diferença. As luzes de ré aqui embaixo e as saídas de escape, que são retangulares e duplas. Aqui na tampa do porta-malas, as instruções para o uso do macaco, as dobradiças que são de um realismo muito bom. E no caso desta miniatura, não sei porquê, mas a Auto World esqueceu de fazer a pintura preta aqui da guarnição de borracha, como eu já vi em outras miniaturas feitas por eles, inclusive, se não me falha a memória, de outros Dodge Charger. Mas isso é um detalhe também fácil de ser feito, sem grandes problemas. O tapete do porta-malas é um adesivo que imita o plástico que existia da época. Por dentro ele não tem uma forração, ele é tudo feito na cor da carroceria, mas um detalhamento muito bom. E aqui no canto, o macaco do carro. Com a tampa fechada, o bom ajuste da tampa do porta-malas, o acabamento muito bom da traseira, transparência muito boa da vigia traseira, cromo de boa qualidade em volta dela e a placa de Ontário. As rabetas do Charger foram copiadas no nosso, se mostraram uma solução de design bastante interessante no aspecto estético do carro, embora nas pistas essas rabetas tenham sido meio que desastrosas com relação à aerodinâmica. Tanto que o Charger 500 de 1969 aboliu as rabetas, deixando esta parte lisa, a vigia nivelada e aqui a tampa do porta-malas reduzida em comprimento. Nós pudemos ver isso naquele vídeo do Charger 500 que eu mostrei em outra ocasião. O Charger 500, inclusive, se tornou um carro relativamente raro, porque as unidades que foram feitas dele foram poucas. Na parte de baixo desse Charger, o detalhamento muito rico dos Authentics. A base dele é feita na cor do carro, com a parte central numa cor de primer. Esse carro era um monobloco, como todos os Chrysler da época. Inclusive este carro é o B-Body, que é a carroceria intermediária. Todos os detalhes desse chassi foram muito bem reproduzidos. As suspensões são funcionais, tanto na traseira quanto na dianteira. O cardan é funcional, ele esterça também as rodas dianteiras, então tudo isso é funcional, isso é um detalhe muito bacana. A pintura do motor com o Hemi Orange também está muito bem feita, com a transmissão feita em cor de alumínio. Os componentes do sistema de direção das suspensões também feitos nas cores corretas. Os escapes, tanque, as saídas dos escapes. Todos os detalhes são muito bem cuidados nesse carro. Até mesmo a questão dos parafusos, que também são muito bem escondidos. As ranhuras dos pneus também têm um realismo muito bom. É um produto de muito boa qualidade.
Avaliando esse carro de 0 a 10, não tem mesmo como não dar um 10 para ele, porque afinal de contas é um modelo maravilhoso, muito bem feito por uma empresa que realmente sabe fazer modelos com muita qualidade. A Auto World, nessa linha Authentics, fez carros muito bem feitos, com um capricho muito grande, uma dose de realismo sensacional. Este Dodge, tanto de 1968 quanto de 1969, já era feito pela Ertl na linha antiga, que é justamente aquela linha com dobradiças mais simplificadas nas portas, com tampa do porta-malas fixa, apenas estampada no metal, e o capô com dobradiças também simplificadas e um motor com muito menos detalhes. Entretanto, com o surgimento da linha Authentics, esses carros ganharam um nível de detalhamento absurdamente grande e passaram a ser bons competidores para os Highway 61, até mesmo para os GMP, Auto Art e outros modelos top de linha que a gente conhece nesse universo. O acabamento desse carro é sensacional, a qualidade de pintura dele simplesmente fantástica. Infelizmente, alguns carros dessa Ertl Authentics têm alguns problemas de pintura, mas não é o caso desse carro, que tem uma pintura sensacional. Logotipia muito bem feita, detalhes bem refinados, que realmente fazem com que esse carro tenha uma nota alta. Então eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no meu canal. Não se esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Clique também no sino para as novidades para ficar por dentro dos vídeos. E deixe aí embaixo seu comentário a respeito do vídeo, do carro. E também não se esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.